Olá pessoal, é o professor Baez falando. Hoje nós vamos ter uma aula sobre perspectivas, mais precisamente sobre perspectiva isométrica. Mas vamos começar dando uma vista geral do que é uma perspectiva. Perspectiva é a gente colocar num papel, num plano, tá? Um desenho com 3 dimensões, que são o comprimento, largura e altura, de tal modo que a gente consiga dar um volume para esse desenho, fazer com que esse desenho saia do papel, parece sair do papel, formando volumes, formando tipo de caixas, para que a gente sinta, perceba a profundidade que existe nesse desenho. Tá? Basicamente, aí, nós temos 2 tipos de perspectivas, vamos dizer assim. A maneira de se fazer, existem várias maneiras de se fazer, mas, basicamente, nós temos as perspectivas cônicas, que são as perspectivas que se aproximam mais da visão da gente. São visões, a visão que a gente tem em cujos pontos, cujas linhas de profundidade convergem para um ponto, que a gente chama de ponto de fuga. E pode existir perspectivas com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, ou com vários pontos de fuga. Então, é o mais próxima da visão da gente, tanto que ela é chamada como cônica ou exata. Tá? Isso a gente, numa fotografia, vê bem nitidamente esses pontos de convergência. Tá? O outro são as perspectivas cilíndricas, que a principal característica delas são que as linhas são paralelas e não se convergem, não convergem para um ponto. Eu posso fazer a medida que for, ele sempre vai estar paralelo aos pontos, às linhas. As arestas serão sempre paralelas. Tá? Dentre dessas cilíndricas, nós temos as perspectivas isométricas, que as quais nós iremos ver, tem a perspectiva cavaleira, temos a perspectiva militar, a axonométricas, tá? São tipos de perspectivas, mas todas essas que eu falei agora são de projeções cilíndricas, tá? Perspectiva isométrica. A principal característica dessa perspectiva isométrica é você ter medidas iguais. No caso aí, nós começamos pela distribuição dos eixos. Nós temos 3 eixos, um eixo da largura, outro dá um comprimento e outro dá a altura. E esses 3 eixos têm uma medida igual de 120 graus. Ao todo são 360, que eu dividido por 3, vou obter, então, 120 graus para cada um. Tá? Então, aqui tem um modelo de representação de um cubo. Nós estamos vendo lá os 3 eixos, que formam 120 graus, tá? E eu vou colocar como cubo, de tal modo que as arestas, os cantos dele, se coincidam com os eixos. Vejam, o eixo de largura, que no caso é igual ao comprimento, porque é um cubo, que é igual à altura. Então, nós temos praticamente esse eixo lá no fundo e trazemos o desenho para frente. Isso daí dificulta um pouquinho uma visão mais fácil de se fazer o desenho. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos inverter. Por razões práticas, nós costumamos, então, trazer esses eixos para frente. Para isso, eu tenho que prolongar o eixo X e o eixo Y. De tal modo que, se eu traçar uma reta aqui, isso daqui, o prolongamento do Y fica com 30 graus,
E o prolongamento do x também fica com 30 graus, porque nós temos mais 30 aqui, são 60, e mais 60 graus aqui, que todo esse ângulo aqui ó, forma 120 graus. Aqui também 120 graus, e esse daqui 120 graus, como nós vimos anteriormente. Ó. 120 graus, 120 graus. Então, o que nós fizemos? Nós traçamos uma linha reta aqui assim, ó, e prolongamos o eixo X e o eixo Y. Com isso, eu consigo visualizar o eixo na frente, que fica mais fácil de eu fazer. Olha. Vocês vejam, então, um eixo aqui, um eixo de 30 graus, outro de 30 graus. É mais fácil a gente ver dessa maneira, tá? Que o eixo fique na frente, porque nós utilizaremos, então, o esquadro de 30 e 60 graus, que é o esquadro que a gente usa para fazer essa perspectiva. Nós vamos inicialmente começar com o desenho de um prisma. Nós vamos representar um prisma, uma figura, tá? Que nós vamos, então, colocar largura, comprimento e altura, de tal modo que vocês precisam enxergar isso daí não planificado. Vai ser feito num plano, mas vocês precisam enxergar a altura, como se ele saísse um pouco do papel. Tá? Vocês notem que esse tipo de perspectiva, eu enxergo as laterais e enxergo a parte superior. Tá? Quando a gente olha esse tipo de perspectiva, algumas vezes ele dá uma ilusão de ótica em que parece que a figura vira de sentido, tá? Ela fica num outro sentido. Mas é só desviar o olho e voltar que a gente... O que nós vamos desenhar, então, esse prisma, é essa peça aqui, ó. E nós iremos, então, fazer o desenho. Eu vou mostrar para vocês como que nós vamos construir isso daqui, tá? Inicialmente, vou fazer a mão livre e depois nós vamos fazer tecnicamente. Tá? Então, deixa eu colocar uma folha de papel em branco aqui para vocês olharem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou desenhar clarinho, certo? Não tão claro, porque senão não vai aparecer aí para vocês, certo? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Nós vamos ter uma linha que vai dividir a nossa folha. A nossa folha, nós faremos uma folha A3, tá? E essa daqui é a linha de divisão do meio da folha, na horizontal. Eu vou deixar aqui, ó, 2 centímetros. Eu vou falar tudo em milímetros, tá? 20 milímetros, que são os 2 centímetros. Deixo 20 milímetros para cima e vou desenhar uma linha auxiliar. Eu vou fazer escura, tá? Mas essa linha nós vamos apagar, então vocês podem fazer bem clarinho. Então essa linha aqui, ó, tá? É uma linha auxiliar, é uma linha que vai ser apagada ao final do desenho, que vai estar a 20 milímetros acima da linha do meio. Essa daqui eu vou marcar um ponto inicial para mim começar o meu desenho. Vou chamar esse ponto de A. Tá? Então, de A eu vou ter que fazer uma linha de 30 graus. Então, isso daqui, ó, forma 30 graus à direita. Tá? 30 graus é esse esquadro aqui, ó, o esquadrão maior, né? Aquele esquadrão pontiagudo. E essa linha, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30 graus. Se eu colocar ele aqui assim, ó, tá? Ele vai dar certinho 30 graus. Certo? Então, é esse esquadro que nós iremos utilizar aqui, ó, para fazer a perspectiva isométrica. Então, eu fiz aqui 30 graus à minha esquerda,
minha direita, melhor, né? E 30 graus à minha esquerda. Eu não estou me preocupando com o comprimento, mas é assim mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu formo também um ângulo de 30 graus. Então, que seria o prolongamento do eixo X, o prolongamento do eixo Y, e na altura aqui, ó, seria o Z, tá? Então, vocês vejam bem que nós vamos fazer esse prisma que vai ter esse outro. A largura, 40 milímetros. Então, eu vou marcar aqui, ó, um ponto onde vai ter 40 milímetros. Note que eu vou marcar esse ponto bem rusticamente aqui, ó, para que apareça para vocês verem e acompanhar. Na realidade, esse ponto tem que ser muito levinho para ele não aparecer no desenho, tá ok? Então, desse lado aqui eu coloquei a largura, 40 milímetros, tá? Esse outro sentido aqui, eu vou colocar o comprimento, 60 milímetros, né? E esse daqui eu vou colocar a altura, no nosso caso, 30 milímetros. Eu também estou cotando dessa maneira aqui, não é a maneira correta de se cotar, mas é uma maneira mais fácil de se visualizar o desenho conforme está no quadradinho aí em cima. Tá? Então, 30 graus à direita, 30 graus à esquerda e a altura perpendicular. Então, aqui eu marco a altura, marquei aqui, ó. Nesse tipo de perspectiva, como eu falei, as linhas são paralelas, não existe convergência. Então, eu vou ter uma aresta aqui, ó, da altura, aqui uma paralela, sabe? E desse outro lado, uma paralela também. Note que eu não preciso me preocupar muito com a altura. Certo? Depois, com essas 3 medidas, aqui eu resolvo todo o desenho. Tá? Por quê? Eu sei que a aresta superior aqui, ó, vai ser paralela a essa e vai ter os 60 milímetros. Eu não preciso nem medir, porque eu subi lá. Ó. Tá? Então, aqui também tem 30 milímetros. Por quê? Porque são duas retas paralelas. Então, mantém a mesma distância. E aqui para cá também, ó, tirar uma paralela dessa aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, 30 milímetros, tá? Que é a mesma altura aqui. Certo? E como eu estou olhando meio de cima a figura, estou olhando aqui, ó, vou ver uma superfície aqui, eu tenho que tirar uma paralela dessa linha aqui, ó, aqui em cima, ó, partindo desse ponto aqui, ó. Então, eu vou fazer a linha aqui, ó. Certo? E essa linha vai cruzar com uma outra aqui, ó, partindo desse ponto e chegando para cá, que é paralela a essa daqui, ó. Então, vou tirar uma paralela dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, ó, se aqui tem 40, aqui tem 40 também, que eu não preciso nem medir, porque são paralelas, e aqui tem 40 milímetros também, tá? Se aqui tem 60, como eu falei, aqui tem 60 milímetros também, tá? E aqui também tem os 60 milímetros. De tal modo que, pelo paralelismo, eu posso deduzir isso e não há necessidade nem de tirar, ficar medindo. Então, as únicas 3 medidas que eu tirei são essas daqui. Essas são as linhas visíveis. Eu vou dar uma escurecida aqui, ó, com a canetinha, mas vocês vão escurecer somente com a lapiseira 05, tá? Porque depois eu vou apagar. Então, eu tenho aqui, ó,
as linhas. Estas, então, são as arestas visíveis do meu desenho, tá? Por que eu estou falando visível, insistindo nisso daí? Porque existe, a gente sabe que isso daqui foi tipo de uma caixa. A gente sabe que tem o lado de lá, tá? O outro lado de cá, ó, que eu não enxergo, certo? E essa parte que eu não enxergo, ela forma um plano, uma aresta também, ó. E que seria aqui, ó. Que eu represento, então, por tracejado. Ó. E todos esses traços aí, eu estou fazendo a mão livre para demonstrar para vocês, mas todos esses traços, se vocês forem verificar, ó, todos eles vão fazer um esquadro aqui, ó. Nessa posição, tá? E nessa outra posição aqui, ó. Certo? E as perpendiculares eu posso fazer um esquadro de pé, né? Ou próprio esquadro deitado aqui, ó. Certo? Então, isso daqui é que eu vou fazer. Fiz a mão livre para demonstrar para vocês. Então, o importante é que esse ângulo aqui, ó, seja um ângulo de 30 graus, né? É o que a gente vai fazer com o esquadro. Esse outro ângulo aqui também, ó, seja de 30 graus, tá? Os lados serão iguais, por exemplo, esse lado aqui 60 milímetros, 60 milímetros e 60 milímetros. Tá? Nessa aqui, ó, 40 milímetros, 40 milímetros e aqui 40 milímetros também. Tá? E embaixo também é 40 milímetros, tá? Já ia me esquecendo. Aqui também, ó, é 60 milímetros. Mas eu não preciso nem medir por causa do paralelismo que existe entre as linhas. Aqui, ó, 30 milímetros. 30 milímetros. E 30 milímetros. Na hora que eu for fazer tecnicamente, vocês vão ver que é muito mais fácil. Aqui também são 30 milímetros. Como eu falei, não há necessidade de ficar medindo. Essa linha aqui eu vou apagar, tá? Essa linha aqui, ó, essa de baixo, é a linha de divisão do meu desenho. Então, não vou nem ter que apagar. Vou passar uma borracha aqui, ó. Apagar os excessos aqui, tá? Essa linha, como eu falei para vocês, eu apago, tá? E tá feita aí a perspectiva. Numa próxima aula, eu vou explicar como a gente vai cotar essa perspectiva, utilizando, então, a técnica que eu apresentei para vocês na aula passada. Certo? Então, aqui, ó, desenho certinho. Vamos ver tecnicamente como que eu vou desenhar. Tá? Também vou desenhar, vou escurecer um pouquinho o desenho, para que vocês possam enxergar, mas vocês desenharão inicialmente com a 03, tá? Bem clarinho, e depois de feito, a gente reforça com a 05. Eu vou fazer com o lápis e depois vou reforçar com uma canetinha para que vocês vejam bem.
Então, como primeira coisa, o que eu vou fazer? Marcar aqui, ó. Eu vou fazer essas anotações, se vocês quiserem fazer no primeiro desenho, vocês poderão fazer, mas não há necessidade de fazer nos demais. Então, aqui eu vou deixar uns 20 milímetros. Os outros também nós vamos partir desse mesmo princípio. Com 20 milímetros eu vou fazer uma linha de base, tá? É a linha que eu vou traçar aqui, ó. Eu vou, como eu falei, eu vou fazer um pouquinho mais escuro para que vocês enxerguem, tá? Mas vocês terão apagar. Nesse primeiro desenho, se quiser deixar, pode deixar. Então, tem essa linha de base. Vou achar o meio aqui, ó, dela. Vou usar aqui onde eu escalo para 100, que é uma reguinha comum, tá? Eu tenho 19,2 centímetros, tá? Essa medida pode variar um pouquinho em função do tamanho da folha que vocês têm, certo? Então, vai dar 9,6, né? 9,6, marco aqui, ó, que seria o meu ponto A. Vou marcar como A para me referir a ele, mas depois a gente pode até apagar, tá? E do ponto A, eu parto, ó, com o esquadro nessa posição, tá, apoiado aqui na linha, com 30 graus à esquerda, tá? Eu fiz sem uma medida, vocês só farão bem clarinho, né? Depois a gente faz a medição em cima. E 30 graus à esquerda. Então vocês notem a posição do esquadro, apoiado numa reguinha que eu tenho aqui fixada, né? Aqui e para os dois lados, certo? E na vertical, onde eu vou achar o eixo Z, né? Fazer uma linha aí, ó. Bom, então o que nós temos desse lado aqui, ó? 40 milímetros. Então marquei aqui, ó, 40 milímetros, tá? Esse daqui eu não vou cortar porque vocês têm a medida aí em cima, ó, tá? Aqui, ó, 60 milímetros, tá? E a altura 30 milímetros. Certo? Bom, marquei aqui, ó, o ponto de 30 milímetros. Aqui, ó, 40 milímetros e 60 milímetros. Tudo a partir do ponto A. E vocês notem que eu tenho que fazer essa medição acompanhando o máximo possível a inclinação da linha, tá? Então, eu não posso medir fora, assim, ó, senão vai me dar diferença, nem para cima, nem para baixo. Tem que acompanhar exatamente a inclinação dos 30 graus. Ela deve ficar até assim, ó. Se vocês conseguirem apoiar aqui, ó. Tá? Então, apoiar com o esquadro, ó, sempre seguindo certinho. E aí, então, eu vou fazer, ó. Tiro aqui, ó, uma linha, tá? Viro para esse outro lado, tiro essa outra linha aqui, ó, certo? Onde deu 40 aqui, eu subo, tá? Agora eu não preciso passar porque eu já tenho a linha de cima que ele me limita, tá? Os 30 milímetros. Aqui também eu já tenho a linha de cima, me limita já, ó, tá? E vou dar uma reforçadinha aqui no eixo Z. Tá? E aí, ó, como eu tenho aqui 40 milímetros, eu já tenho aqui os 40, vou traçar aqui também, ó. Tá? E desse outro lado aqui, é só virar aqui, eu tenho a parte de cima, vou fechar o fundo aqui, ó. Então, as arestas visíveis,
Eu já marquei. Vou apagar o excesso, né? Apago os excessos, tá? Tá. Então, essas aí são as arestas visíveis. Eu vou passar a canetinha para que fique bem visível, que vocês enxerguem legal. Então, na hora de eu fazer o reforço, eu posso fazer tudo de uma vez só. Fazer essa daqui, ó. Fazer aqui e já faço aqui também, ó. Então, vou reforçando tudo de vez, ó. No outro sentido, mesma coisa, ó. Consigo fazer aqui, ó. Bom, só as visíveis por enquanto. Aqui. E aqui também, ó. Agora as perpendiculares. Então aqui, ó. Aqui. E aqui. Tá? Então essas são as arestas visíveis. Ou agora fazer as que a gente não enxerga, né? Que ficam por trás, que são representadas então por tracejado. Esse tracejado também não pode ser de qualquer jeito, ó. Ele tem um comprimento mais, façam o mais uniforme possível, né? O correto aí é a gente medir para ter uma noção do quanto aí. Então nós vamos fazer, por exemplo, 3,2, 3,2, 3,2, 3,2, 3. E agora fecho com a altura aqui, ó. Certo? Então, dessa maneira que a gente vai construir a figura, tá? E as demais que nós faremos, no segundo quadrinho, no terceiro e no quarto, usaremos a mesma técnica. Sempre os 20 milímetros acima, nesses dois aqui, nesses três, né? Só no último que tem o rótulo aqui, então a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá ok? Então, essa é a perspectiva isométrica, tá? Que nós faremos, então, nessa folha, que é a folha de número 3, né? Ok? Dúvida tiraremos a seguir.